Olá, caríssimos. Nessa aula do nosso curso de modelagem matemáticos, de modelos matemáticos aplicados, eu vou mudar um pouquinho a natureza dos modelos. A gente está varrendo, um grande leque de modelos diferentes, com diferentes atitudes em termos de modelagem. Eu chamei essa aula de Introdução à Teoria dos Jogos. Eu vou introduzir a nomenclatura e as ideias básicas de teoria dos jogos. Primeira distinção que é legal vocês terem na cabeça. Nós vamos falar agora de situações em que a gente tem que tomar decisões. Se nós estamos falando de uma pessoa isolada, sozinha para tomar decisão, a gente costuma chamar isso de teoria da decisão. E a estratégia mais básica disso, a pessoa leva em conta probabilidades, calcula o valor esperado, o ganho esperado, e ela decide se aposta ou não aposta, se compra uma ação ou não compra uma ação, e é uma decisão individual. Quando as decisões se interferem, quando você tem mais de duas pessoas atuando, duas ou mais, a gente chama isso de teoria dos jogos. Algumas palavras que são muito comuns nesse discurso. Estratégia pura, a gente usa para dizer que o jogador tem uma estratégia que só depende dele. Ele tem como definir uma estratégia para si. Estratégia mista é quando o que ele vai fazer depende do que o outro vai fazer. Estratégia dominante é a melhor estratégia, a estratégia que dá o maior ganho. E a gente fala em conflito total e conflito parcial. Conflito total, esse primeiro exemplo que eu vou dar, ele é aquele em que para um ganhar, o outro tem que perder. O total de ganhos é constante, é fixo. Então, para que um jogador melhore o seu desempenho, o outro tem que perder. Às vezes, o total de ganhos não é uma coisa fixa. Depende das estratégias, depende das decisões. Vai ser o meu segundo exemplo. E aí a gente chama de conflito parcial. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos do que a gente chama de modelos para a teoria de jogos. Esse aqui é bem simples, só para ilustrar a estratégia pura e conflito total. Duas cidades, A e B, duas empresas X e Y, elas vão montar uma unidade de venda nas cidades A e B. Então, tanto a empresa X quanto a empresa Y tem que escolher em que cidade A ou B que ela vai montar uma filial para venda. E elas competem de alguma forma com os mesmos consumidores, mas elas têm características diferentes e as cidades têm características diferentes. Então, a presença de cada uma delas numa cidade ou na outra faz com que a divisão do mercado, o share do mercado seja diferente. Então, aqui eu coloquei do ponto de vista da empresa Y. Se ambas se instalarem na cidade A, o Y fica com 60% do mercado, tanto de A quanto de B. Se o Y se instalar em A, mas o X em B, o Y ganha 68%. Se o Y se instalar em B e o X em A, 52%, e ambas em B, 60%, o Y tem 60%. Tá? Então essa matriz dá o ganho de Y. O ganho de X, como é uma estratégia de conflito total, o mercado está ali, competindo uma contra a outra, é o que falta para 100%. Se ambas se instalarem em A, o X ganha 40%, porque o Y vai ganhar 60%. Se o X se instalar em B e o Y em A, o X vai ganhar 32%, porque o Y vai ganhar 68%. E assim as somas dá 100%. Quando a gente olha o que é melhor para cada um, os crescimentos, olha que interessante. Suponha que o X se instale em A. Então o que é melhor para o Y? Estar em A ou em B? Melhor para o Y é estar em A. Então se o X for para A, o Y, melhor para ele estar em A. E se o X for para B? O que é melhor para o Y? Estar em A. Então, quer o X vá para A ou quer o X vá para B, o melhor ganho do Y é ir para A. O Y não sabe se ele vai ganhar 60 ou 68, porque ele não sabe para onde que o X vai.
Mas, de qualquer maneira, qual é a melhor decisão para o Y? A estratégia do Y é uma estratégia pura. Ele que vá para o A. O X faça o que quiser, ele vai ter ganho. E para o X acontece uma coisa parecida. Ganhos do X. Se o Y vai em A, o X em A ganha 40, em B ganha 32. Então o melhor para o X é ir para A. Se o Y vai para B, o X em A 48 e em B 40. Então, melhor para ele ir para A. Olha que engraçado. Ambos maximizam os seus ganhos se forem para A. Cada um deles olha essa tabela, não sabe o que o outro vai fazer, mas cada um decide ir para A e qual vai ser então o resultado final. Eles vão os dois para A e um vai ficar com 60%, outro com 40%. Esse é um exemplo simples de um jogo e está modelado e está tomada a decisão. Bem básico, né? Agora eu vou sofisticar o meu modelo. Vou fazer agora uma outra situação em que o ganho já não é mais constante. Em que a soma dos ganhos não é constante. Então não vai mais ser um conflito total. Um exemplo muito conhecido e muito bonito disso, que é muito fácil de achar, aconselho vocês a olharem em algum livro, um site, que chama O Dilema do Prisioneiro. Ele é muito interessante. Eu vou fazer uma variante do Dilema do Prisioneiro. Num dos livros que eu indiquei na bibliografia, o primeiro curso em modelagem matemática, tem o Dilema do Prisioneiro também. Mas eu vou fazer uma variante do Dilema do Prisioneiro, que é a variante de dois países que vão se armar ou desarmar. Então, eu vou fazer uma coisa bem parecida com isso. País A, armar, desarmar. País B, armar, desarmar. Tá? E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Por que eu faço duas vezes a matriz? Eu podia fazer numa só e colocar todos os números lado a lado, né? Porque aqui é o ganho de cada um. E olha só, eu vou numerar os ganhos 1, 2, 3 e 4. Vou colocar a coisa assim. Aqui vai ser então o ganho de país B. Então vamos lá. Se ambos se armarem, tem um ganho que eu vou chamar de 2. Vocês já vão entender a minha escala. Se ambos se desarmarem, eu vou chamar de 3 o ganho. Veja que é simétrico, né? Ambos desarmados ou ambos armados é simétrico. Mas por que 3 vale mais que 2? Porque se ambos desarmarem, eles não têm que gastar com a manutenção das forças armadas. Se eles se desmilitarizarem, eles economizam nessa despesa de armamento. Se o A se desarmar e o B se armar, aí o B tem um ganho muito forte. Ele domina, ele pode invadir o A e conquistar o A. Porque o A ficou desarmado, o B ficou armado, então o B tem um poder enorme sobre o A. Note, eu não estou fazendo aqui apologia da guerra, não estou brincando de nada disso, estou só... essas coisas a gente sempre reinterpreta, né? O significado disso. Que são disputas comerciais, disputas de qualquer natureza. Pode ser assim, fazer propaganda, ou né, duas empresas de gastar com propaganda ou não. Se uma não gasta e a outra gasta, é o melhor dos mundos, porque aí ela domina o mercado. E para o B é ruim ele se desarmar e o A se armar, porque aí ele fica fragilizado, aí ele fica com 1. Então, 1, 2, 3, 4 nessa escala. Tá? Aqui agora eu vou fazer o ganho de A.
Se ambos se armarem, 2. Se o A se desarmar e o B se armar, ruim para o A, 1. Mas se o A se armar e o B se desarmar, é o máximo para o A, 4. E se ambos se desarmarem, 3. Observa que em certas situações a soma dos ganhos pode ser 6. Em outras situações a soma dos ganhos 4. Então não tem ganho constante, por isso que não é conflito total. Vamos fazer a mesma análise que a gente fez no outro. Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos olhar o ganho do B. Se o A se armar, agora o B aqui ele pode se armar ou não, é melhor para o B se armar. Se o A se desarmar, o B tem 3 ou 4, melhor para o B armar. Agora vamos fazer o ganho do A. Se o B se armar, o A ganha se armando, 2 contra 1. Se o B se desarmar, o A ganha se armando. Quando você olha essa tabela, qual que é a decisão de ambos? Ambos veem que a melhor coisa é se armar. O B raciocina, não importa o que o A faça, eu tenho ganho se eu me armar. E o A faz o mesmo raciocínio, ambos se armam. Ambos se armam, ambos têm ganho 2. Se ambos se desarmassem, ambos teriam ganho 3. É quase que contraditório, né? Porque, olhando pontualmente, estão tomando a melhor decisão. Não importa o que o adversário faça, a melhor decisão é se armar. Mas olhando globalmente, não é a melhor decisão é desarmar. Mas o cara não sabe que se ele se desarmar e o outro não, o que vai acontecer. Então aqui agora entraria, para continuar a análise desse modelo, a seguinte condição. Mas os atores conversam? Isso é uma coisa importantíssima em teoria dos jogos. Quais são as regras do jogo? Se forem 2 países, eles vão ter lá ministérios das relações exteriores que vão conversar e poderão tomar a melhor decisão porque combinam que vão se desarmar ambos e aí toma a decisão de se desarmar. O jogo ele aparece essa quase contradição quando uma das regras é que a decisão é tomada individualmente, né? Que a decisão, eu tenho que tomar a decisão sem saber o que o outro está fazendo. Isso é importantíssimo, estar ou não presente nos problemas de teoria dos jogos. Tá? Então, esse é o começo dessa história. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês e eu vou fazer uma análise mais fina. Eu vou tentar definir estratégias. Tá? Vou fazer uma coisa agora com outro, terceiro exemplo, um pouquinho mais refinado. Eu vou pôr os dados na lousa para vocês. Então, olha que exemplo legal. Vou montar uma tabela parecida com as anteriores, só que daí eu vou fazer uns cálculos de estratégia levando em conta melhores probabilidades. Tá? Eu vou aprofundar um pouquinho a análise, vou fazer uma análise numérica do modelo agora. O meu modelo agora vai ser a cobrança de pênalti. Normalmente, né, quando se discute cobrança de pênalti, se pensa muito na escolha do goleiro escolher ou não o lado. Mas para o meu exemplo ficar mais manuseável, os números eu não vou pensar em termos de escolher canto, que aí na verdade são 3 hipóteses, né? Escolher um canto, o outro, ou ficar parado. Tal. Eu vou simplificar minha análise com 2 escolhas, então eu vou chamar assim, goleiro e atacante. A cobrança do atacante pode ser forte ou colocada, 2 estratégias. Ou ele chuta forte, ou ele tenta colocar a bola. E qual que é a estratégia do goleiro? O goleiro tenta prever o que vai acontecer. Então, o atacante executa forte ou colocada, e o goleiro, ele pensa o que o atacante vai fazer. O atacante vai chutar forte, então eu tenho que me preparar para uma bola forte. Ou eu tenho que me preparar para uma bola colocada. E a estratégia do goleiro depende, se a bola é colocada, ela vai vir mais devagar, ele pode esperar mais tempo para tomar a decisão, bom, enfim. Então, é isso. Forte colocada, goleiro, atacante, e o atacante decide o que ele faz e o goleiro antecipa o que o atacante vai fazer, tenta acertar. Bom, tabela de resultados. Do ponto de vista do goleiro, tá? O que eu estou olhando aqui é o goleiro, tá? Os acertos do goleiro. Se o atacante dá uma bola forte e o goleiro previu, se preparou para uma bola forte,
o índice de acerto dele é 0,4. Claro que o índice de erro vai ser o complementar 0,6, mas isso eu não vou nem entrar nessa questão. Se o atacante decide fazer colocada e o goleiro se preparou para uma forte, índice de acerto 0,2. Se o atacante chutou forte e o goleiro estava esperando uma colocada, 0,1. Se o atacante fez uma bola colocada e o goleiro estava esperando colocada, acerto 0,3. Se você quiser olhar o que é melhor para o goleiro, se o atacante der forte, o melhor para o goleiro era ter se preparado para forte. Mas se o atacante der colocada, o melhor para o goleiro era ter preparado pela colocada. Tá? Se você quiser olhar do ponto de vista do atacante, é o contrário, né? O atacante faz assim. Se o goleiro se preparou para uma forte, o melhor para o atacante é dar a colocada, né? Porque o goleiro acerta menos na horizontal aqui. Se o goleiro se preparou para forte e você fizer colocada, o goleiro vai acertar menos. O índice de acerto do atacante vai ser 0,8 contra 0,6. Então, para o atacante, está nesse sentido. Embora o número aqui seja menor, o interesse do atacante é que o goleiro erre, né? E aqui, se o goleiro previu colocada, o melhor para o atacante é colocada. Na verdade, é forte. Ele tem que ir na direção que o goleiro erra mais. Se o goleiro prevê colocada, ele acerta menos se o cara der forte. Então, para o atacante, é para cá, para a direita e para a esquerda. Mas não é isso que eu quero olhar. O que eu quero olhar é o seguinte. Vou fazer uma conta para chegar na melhor estratégia para o goleiro. Um estudo preliminar. Depois eu vou fazer o estudo geral. Vamos imaginar com esses índices de acerto e com umas certas probabilidades. Vamos pôr probabilidade na brincadeira. Vamos pôr assim, o atacante chuta forte ou fraca com probabilidade meio. Forte ou colocada com probabilidade meio. Tá? Então eu estou imaginando que a decisão do atacante em fazer forte ou colocada tem probabilidade meio. Aí a bola vai para o goleiro. O que o goleiro previu? Vamos imaginar que o goleiro previu, que a maior parte das vezes o goleiro prevê forte. E que daí então 1/4 das vezes ele prevê colocada. Qual que é o resultado mesmo? O resultado é aquele que a gente já sabe. Se o atacante der forte e o goleiro prever forte, ele acerta 0,4. E qual é a probabilidade disso? Eu inventei essas probabilidades, tá? Depois eu vou colocar literal e fazer um raciocínio. Aqui vai dar 3/8. Se o atacante fizer forte e o goleiro previu colocada, é o resultado pior, né? 0,1. E a probabilidade disso é 1/8. Isso. Se o atacante der colocada e o goleiro previu forte, se o atacante der colocada e o goleiro previu forte, ele acerta 0,2 e pelas probabilidades aqui 3/8. E se o atacante fizer colocada e o goleiro previu colocada, 0,3. Com probabilidade de 1/8. E aí entra o conceito de valor esperado, que é um conceito importantíssimo, né, nas variáveis aleatórias. Isso até apareceu nas aulas anteriores, mas é super importante. O que é o valor esperado? É o produto da probabilidade pelo resultado. Então aqui o valor esperado, que a gente chama de esperança matemática, média, valor esperado, aqui vai ser 4/10 vezes 3/8, 4/10, né? 12, 40, 12 sobre 80, mais 1/10 vezes 1/8, 1 sobre 80, mais
que 20 sobre 10, 60, né, porque o 20 multiplicou por 3, 60 sobre 80. Não, 2 sobre 10 é 6, desculpe, 6. E finalmente, aqui é 3 sobre 10, 3 sobre 80. Ou seja, o valor esperado é igual a 9, 10, 12, 22, 80, se eu não errei nenhuma conta, como eu vivo errando, 0,275. Então, supondo que esses são os índices de acerto do goleiro em cada caso, e supondo que as decisões do goleiro e do atacante seguissem essa distribuição de probabilidade, o índice de acerto esperado do goleiro seria 0,275. Ok? Agora eu quero fazer essa análise de forma geral. Agora eu quero fazer essa análise para definir o que é melhor o goleiro fazer. Tá? Então eu vou introduzir variáveis, mas eu vou fazer uma análise muito parecida. E eu vou dividir essa análise em 2 pedaços. Então, aqui eu mostrei o valor esperado supondo uma probabilidade. Agora eu não vou supor probabilidade nenhuma, eu vou tratar a probabilidade como uma variável e vou tentar descobrir. E eu estou fazendo a conta do ponto de vista do goleiro. Algo totalmente análogo pode ser feito do ponto de vista do atacante. A partir de agora, repetir tudo, trocando e fazendo as adaptações para o atacante. Tá? Bom, do ponto de vista do goleiro, eu vou separar em 2 condições. O atacante, ou ele dá fraco ou ele dá colocado. Faz de conta que eu pus probabilidade de 1 para esse evento. O evento aconteceu, o atacante chutou forte. O goleiro, ele vai prever forte ou ele vai prever colocado. Eu pus probabilidade x e 1 menos x. Na verdade, ao invés de pensar em probabilidade, a gente pode pensar com que frequência o goleiro vai fazer uma coisa ou outra. Ele pode fazer essa conta, não, eu estou sempre imaginando que ele está fazendo forte, é a hora de imaginar que ele vai fazer colocado. O resultado é 0,4 e 0,1 nessas condições, né? Forte, previu forte, é o que está na tabela inicial. Isso leva à seguinte fórmula para o valor esperado. É 0,4x mais 0,1, 1 menos x. E se o atacante fez colocado, parecido, probabilidade de fraco x e de colocado 1 menos x, resultado 0,2, 0,3. Então eu vou ter aqui 0,2x mais 0,3, 1 menos x. Aqui está o valor esperado para cada uma das 2 coisas. Se eu olhar para esse problema do jeito certo, ele virou um problema de programação linear. Eu tenho 4 condições que têm que ser satisfeitas. Observa, o valor A1, ele pode ser, aquilo é o limitante dele, né? Para cada x, ele dá o A1. Então eu tenho que, eu vou obter uma região em que o A1 é menor ou igual a 0,4x mais 0,1 menos x. Aqui é menor ou igual que 0,2x mais 0,3, 1 menos x. O x tem que ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1, porque o x é probabilidade. Então eu coloquei aqui um eixo de onde estão os A's e aqui onde está o x. Tá? Representei o x igual a 0 essa reta, x igual a 1 essa reta. Como é usual em programação linear, agora eu traço essa reta e essa reta. Essa reta, quando o x é 0, ela está no 0,1. Quando o x é 1, isso dá 0, ela está no 0,4. É essa reta. Essa outra reta, quando o x é 0, ela está no 0,3. Quando o x é 1, isso dá 0, ela está no 0,2.
essa região é a região de otimização. E nessa intersecção é onde eu tenho o melhor valor. E se você fizer a conta, substituir, você vai ver que isso dá no x igual a meio. Tá? Então, com esses índices de acerto, o x está literal, está geral, né? Eu estou calculando. Mas esses números eu dei lá como dado inicial, né? Se alterar isso, vai alterar a resposta. Para esses índices de acerto do goleiro, a melhor estratégia para ele é imaginar forte ou colocado metade das vezes, com probabilidade meio. Metade das vezes se preparar para forte, metade das vezes se preparar para fraco. Esse é um exemplo de teoria de jogos, em que a tomada de decisão depende, né, do que os dois vão fazer, e que a gente consegue equacionar para fazer uma tomada de decisão. Você poderia agora fazer uma análise absolutamente idêntica, começando do ponto de vista do atacante. Assim, e com 0,5, qual é o índice de aproveitamento do goleiro? Aqui dá 0,2, aqui dá meio, dá 0,25. Quer dizer, a melhor estratégia para o goleiro, ele acerta 1/4 das vezes, independentemente do que o atacante fez. Veja só, o que o atacante fez não interfere. Isso aqui, se eu colocar meio aqui dá 0,2, se eu colocar meio aqui dá 0,05, então dá 0,25. Qual que é a grande conclusão? Isso precisa ficar bem enfatizado, bem claro. Qual que é a conclusão dessa análise que eu acabei de fazer? O goleiro tem uma estratégia ótima, em que ele garante 1/4 dos acertos, independentemente do que o atacante faça. Claro que se ele souber o que o atacante vai fazer, ele pode maximizar e melhorar isso. Como naquele exemplo que eu falei, que o atacante fazia com probabilidade não sei o quê. Bom, isso pode ser interferido, mas ele não sabe o que o atacante vai fazer. E ele pode maximizar a sua chance. Ele tem uma estratégia para garantir 0,25, independentemente do que o atacante faça. Esse que é a vantagem. Dependendo do que o atacante fizer, claro que ele pode ter até mais ganho do que isso. Mas a vantagem dessa análise que eu acabei de fazer vou repetir, o goleiro tem uma estratégia, que é a meio-meio, em que ele garante 0,25 de acerto, independentemente da estratégia do atacante. Isso é uma coisa importante em teoria dos jogos. Você ter uma estratégia em que você se livra da decisão do adversário. E você sabe qual é a sua posição. Legal? Ficamos por aqui com essa primeira aula de teoria dos jogos.